Das águas do rio Yangtze, na China, eleva-se a maior estrutura de concreto do planeta. A hidrelétrica de Três Gargantas tem mais de 2 quilômetros de extensão e a altura de um prédio de 60 andares. Foram necessários 40 mil trabalhadores e mais de 17 anos para sua construção. Quando estiver completamente ativa, esta hidrelétrica produzirá mais de 20 mil megawatts de força. 2 vezes mais que todas as usinas nucleares da Grã-Bretanha juntas. Ela é a última palavra em engenharia de hidrelétricas. A Três Gargantas deve seu sucesso a 5 hidrelétricas históricas. No coração de cada uma delas está um importante avanço tecnológico que permitiu que os engenheiros construíssem essas estruturas cada vez maiores. Uma a uma, avançando nesta escala, iremos revelar as histórias incríveis por trás dessas estruturas e das inovações que as permitiram produzir cada vez mais força. 6 engenhosos passos, partindo das grandes para as maiores, até chegar às maiores do mundo. Gigantes da engenharia. Usinas. A China é uma das economias de crescimento mais rápido do planeta. Para abastecer as necessidades de sua indústria cada vez mais acelerada, a nação cada vez mais precisa de mais energia. E grande parte dela será fornecida por uma enorme hidrelétrica construída no poderoso rio Yangtze. Localizada na China Central e chamada de a Hidrelétrica Três Gargantas. Nossas câmeras tiveram o privilégio de filmar este incrível feito da engenharia em sua glória total. Antes de começarem a construir a Três Gargantas, os chineses primeiro tiveram que desviar o rio Yangtze, que tem quase 2 quilômetros de largura, e também tirar mais de 1 milhão de pessoas da área que estava prestes a ser inundada. A Três Gargantas é o maior projeto hidrelétrico do mundo. Essa hidrelétrica usou 28 milhões de metros cúbicos de concreto. Para ter uma ideia disso, seria o equivalente a um cano sólido de concreto com 1 metro de diâmetro passando ao redor do mundo. É muito concreto. Mas as autoridades chinesas acham que vale a pena o esforço, pois a usina irá fornecer energia elétrica barata e natural a milhões de pessoas. Para entendermos como a hidrelétrica Três Gargantas é capaz de produzir tanta energia, precisamos voltar no tempo. Voltar para a Grã-Bretanha do século XIX, ao modesto riacho em Northumberland, a força por trás da primeira hidrelétrica do mundo. Primeiro passo: produção de energia. Nos anos 1800, período em que a Grã-Bretanha estava no auge da Revolução Industrial, esta casa era a última palavra em vida moderna. Ela pertencia a Lord Armstrong, um empresário e inventor obsessivo. O Lord equipou sua casa com tecnologia de ponta, incluindo aquecedor central, dispositivos mecânicos que movem elevadores, máquinas de lavar roupas e aparelhos de torrefação.
Mas há um lugar na casa onde a tecnologia moderna está faltando, como o historiador Anthony Burton explica. Esta sala era o orgulho e a alegria de Armstrong. Uma galeria lotada de maravilhosas pinturas vitorianas, um pouco sombria, mesmo durante o dia. Mas o que ele realmente gostava de fazer era trazer os convidados dele aqui à noite, mas não se satisfazia com a fraca luz de velas. O que Armstrong precisa então é de lâmpadas elétricas e uma maneira de acendê-las. Como se gera a eletricidade? Ora, todos já sabiam porque Michael Faraday tinha entregue o segredo. É só mover um ímã em relação a um anel de cobre. Tem um modelo aqui que pode funcionar. Pronto, aqui temos 2 ímãs, um em cada extremidade deste disco. E aqui está o anel de cobre. Se eu fizer o disco girar em relação aos ímãs, irei gerar eletricidade. Estamos tendo uma leitura no amperímetro. Estamos definitivamente gerando eletricidade. Toda vez que os ímãs no disco passam pelo anel de cobre, eles geram um pequeno pulso elétrico no fio de cobre. Para gerar mais eletricidade é necessário um kit bem maior. E foi isso que Armstrong comprou. Uma turbina Vortex, um belo equipamento. Esse tipo de turbina precisa de um volume enorme de água em fluxo rápido para girar o rotor. Mas tudo que Lord Armstrong tinha disponível era um minúsculo riacho passando por seu estado. Ele precisava de muita água. Mas como tirar tanta água de um riacho? Então, ele construiu uma represa. Armstrong constrói uma represa de quase 10 metros de altura e transforma seu riacho num lago profundo. Esta massa de água empurrando para baixo aumenta a pressão no fundo. Armstrong canaliza esta água de alta pressão para baixo através de um cano até o fundo de sua represa. Aqui, ele injeta a água dentro da turbina, onde a forte torrente gira o rotor. O rotor, por sua vez, gira uma haste presa a um gerador que produz 4.000 watts de eletricidade. Para Armstrong, este é apenas o primeiro passo para o grande esclarecimento. Agora, ele precisa direcionar a eletricidade proveniente da turbina do fundo de sua represa até sua galeria, distante mais de 1 quilômetro dali. Armstrong, então, conecta 2 fios grossos de cobre ao gerador para, dessa forma, conduzir a eletricidade para sua mansão. Ao todo, ele usa 5 toneladas de cobre para fornecer energia para uma única lâmpada. Mesmo assim, ele acabara de criar algo inédito, uma casa iluminada pela força da água. Do outro lado do planeta, na China Central, a hidrelétrica Três Gargantas leva o conceito de Armstrong ao extremo. O engenheiro britânico Robin Charwood trabalha na hidrelétrica desde 2003 e ainda fica impressionado com seu tamanho. Estamos em uma das 3 grandes centrais elétricas do projeto de Três Gargantas. Nessa sala de 700 metros, dá para ver 14 dos grandes geradores. Além dessa, a 1 quilômetro de distância fica a segunda central elétrica. E além dela, temos uma outra, que fica no subsolo dentro da rocha, do outro lado do rio. Cada um desses geradores custou cerca de 50 milhões de dólares. Isso nos dá uma ideia do tamanho desse projeto. A hidrelétrica Debton tinha somente um gerador. A de Três Gargantas tem 32. Esses 32 geradores juntos produzem 5 milhões de vezes mais energia que a Debton sozinha.
Para fazê-las funcionar, os chineses aproveitaram a força do poderoso rio Yangtze. No reservatório atrás da hidrelétrica, o rio agora sobe para uma altura de 60 andares acima do leito. A água é canalizada para dentro de tubos gigantes de concreto em direção aos geradores. Aqui, a torrente de água atinge as turbinas e a faz girar. Este movimento, por sua vez, é transferido para o rotor do gerador. Ele é equipado com enormes ímãs que passam pelos anéis de cobre dentro dos invólucros para gerar eletricidade. Apenas uma dessas máquinas produz tanta eletricidade quanto uma pequena usina nuclear. Todos os 32 geradores juntos produzem energia o suficiente para abastecer 60 milhões de lares chineses. Este projeto está estabelecendo um novo marco na indústria internacional das hidrelétricas. Tem quase 2 vezes o tamanho da maior usina do mundo, a de Itaipu, no Brasil. E claro, é apenas o primeiro de uma série de megas hidrelétricas em construção aqui na China. Em 1878, a hidrelétrica de Debton mostrou que mesmo um pequeno riacho podia ser aproveitado para produzir eletricidade. Mas para gerar energia em grande escala, os engenheiros tiveram que lutar contra rios maiores. Para construir uma hidrelétrica que pudesse produzir 128 megawatts, os engenheiros franceses tiveram que domar o terrível rio Dordogne e fazê-lo correr num novo curso. Segundo passo, desvio do rio. França, 1914. O resultado da Primeira Grande Guerra leva o país para dentro de uma séria crise energética. Com suas áreas de concentração carbonífera ocupadas pelos alemães, os franceses são forçados a importar carvão para alimentar suas usinas e manter o país em movimento. Então, depois da Primeira Guerra, eles decidem aumentar o suprimento de energia do país, com eletricidade tirada de uma usina hidrelétrica. Mas construir uma represa de concreto utilizando o rápido rio Dordogne apresentava um desafio e tanto. Vamos imaginar que este é nosso poderoso rio Dordogne. Ora, não se pode simplesmente derramar concreto no meio de um rio. Eles queriam a hidrelétrica aqui, mas para terem uma, teriam que construir 3. Primeiro, uma represa temporária seria construída aqui. Compartimento estanque, uma barreira que impede o rio de correr. Quer dizer, não se pode simplesmente fazer um rio parar de correr. Ele passaria por cima da barreira, a menos que fosse construído um canal para desviá-lo por aqui. Depois, para detê-lo aqui outra vez, era só colocar um segundo compartimento estanque, onde eles obteriam um espaço entre o qual poderiam drenar. E seria ali que eles construiriam sua principal hidrelétrica. No caso do rio Dordogne, os engenheiros explodiram a rocha para que, em 2 túneis através dela, o rio desviado pudesse passar. Eles baixaram gaiolas de aço levando rochas para dentro do rio, imitando um compartimento estanque temporário. Depois, eles o fortaleceram com concreto. À medida que o rio por trás do compartimento estanque começasse a transbordar, ele passaria através dos túneis. Para impedir que a água voltasse, os engenheiros construíram um segundo compartimento estanque. Depois que a água passasse do leito do rio entre os compartimentos estanques, ela deixaria um local perfeitamente seco, onde eles poderiam construir a hidrelétrica principal. Felizmente para os engenheiros, quando eles entraram nesta parte central, descobriram que o leito do rio era rocha sólida. Assim, poderiam construir bem em cima do leito. Camada após camada, a gigante estrutura de concreto se ergue a uma altura de 30 andares, acima do leito do rio. Os engenheiros então fecham os túneis de desvio, permitindo que o reservatório se encha e esconda os compartimentos estanques. Seu trabalho está terminado.
Finalmente, eles podem abrir as comportas para as turbinas e começar a produzir eletricidade. Quando a hidrelétrica de Maherj foi terminada, ela produzia 128 megawatts, o suficiente para fornecer energia a uma estrada de ferro para Lyon e eletricidade para a cidade de Paris, a 400 quilômetros de distância. O rio Yangtze tem mais de 6.000 quilômetros de comprimento e, em alguns locais, ele tem vários quilômetros de largura. É o maior rio da China. Ele apresenta enormes desafios logísticos aos engenheiros da hidrelétrica. À medida que o Yangtze for se elevando por trás da hidrelétrica Três Gargantas, ele inundará mais de 150 mil acres de terra ao longo de suas margens. Os chineses, então, terão que deslocar mais de 1 milhão de pessoas que vivem atrás da hidrelétrica. Milhares de novas casas terão que ser construídas para as pessoas tiradas de seus lares. Depois disso, os engenheiros poderão começar a represar o rio. Estamos entre algumas das rochas e blocos de concreto que usamos para criar os compartimentos estanques, que controlaram o rio durante a construção do projeto da Três Gargantas. Controlar o rio para permitir a construção desse enorme projeto foi um grande empreendimento, pelo fato de o rio Yangtze ser um dos maiores rios do mundo, muito rápido e muito profundo. Construir esses compartimentos estanques para permitir que houvesse segurança durante a construção foi uma operação e tanto. Os chineses dizem que esse foi o maior e mais difícil desvio já feito para criar uma hidrelétrica. E quando você olha a escala desse projeto, vê que eles estão absolutamente certos. Enorme. Os engenheiros começam a trabalhar numa série de compartimentos estanques de pedra para bloquear parte do rio Yangtze, enquanto deixam um canal aberto para que o restante do rio flua por ele. Eles constroem as primeiras 2 seções da hidrelétrica principal no leito seco do rio. Depois derramam toneladas de terra dentro do rio e, por cima dessa terra, constroem outro compartimento estanque, mas desta vez de concreto. Enquanto o rio fica retido atrás do compartimento estanque, os engenheiros podem finalmente construir a última seção da hidrelétrica. Agora, eles precisam remover os compartimentos estanques de modo que a água possa fluir através das turbinas da hidrelétrica principal. Da mesma maneira que a construção de compartimentos estanques tão fortes foi algo complicado, sua remoção também foi um desafio. Nos primeiros estágios, como eles foram construídos de rochas bem grandes como estas, os engenheiros puderam usar equipamentos de escavação relativamente convencionais. Mas no estágio final, em que os engenheiros precisaram remover uma sólida parede de concreto, foram necessárias sérias inovações. Ao contrário dos compartimentos estanques da hidrelétrica de Maherj, a versão chinesa é alta demais para simplesmente ser deixada onde está. Então, os engenheiros chineses a constroem deixando orifícios para explosivos. No dia 6 de junho de 2006, eles os enchem com 190 toneladas de dinamite e prendem a respiração. O que levou meses para ser construído, leva apenas segundos para ser destruído. À medida que o compartimento estanque cai, ele libera a água atrás dele. É o teste final para a hidrelétrica Três Gargantas. E ela está aprovada. Em 1935, a hidrelétrica de Maherj provou que os engenheiros podiam desviar rios para construir hidrelétricas. Mas para quebrar a marca de 1.000 megawatts, os engenheiros americanos que construíram a hidrelétrica Hoover tiveram que levar seu material de construção ao limite. Terceiro passo, concreto. Nos anos 30,
os Estados Unidos decidem cuidar de um de seus maiores problemas econômicos. As cidades no oeste dos Estados Unidos não estavam podendo crescer porque não tinham energia nem água. Então, para resolver o problema, os engenheiros começaram a trabalhar na maior hidrelétrica do mundo, a hidrelétrica Hoover. As pessoas que trabalharam nessa hidrelétrica eram aventureiras. Eram chamadas de escaladores e eram capazes de, sentadas em tábuas, ficar penduradas no topo de penhascos. E teriam que trabalhar com martelos hidráulicos destruindo a face do penhasco, de modo que quando o concreto fosse despejado, ele se encaixasse bem nos vãos. Os engenheiros derramaram mais concreto nessa hidrelétrica do que em qualquer outro projeto de construção antes dela. Porém, gerenciar tanto concreto pode ser uma grande dor de cabeça para o engenheiro responsável. Quando quantidades de concreto realmente grandes estão sendo derramadas num local, existe um certo problema que é o calor. A primeira coisa que temos que entender é que o concreto é formado por 3 ingredientes básicos. Primeiro temos cimento, um ingrediente ativo, que é o que reage e muda. Depois temos a água, que reage com o cimento. E por último temos essa coisa chamada agregado, que é basicamente pedra, neste caso areia, e que dá à mistura sua força. Quando colocamos o cimento aqui, vamos obter uma reação química, uma reação de hidratação que é exotérmica, o que significa que a temperatura disso deve subir. Vamos fazer um teste e ver se estamos certos. Dá para ver subir aqui, já chegou aos 15 graus, e se esperarmos um pouco mais, vai subir mais. O que acabamos de ver foi que realmente tivemos um aumento de temperatura. Não foi tão grande, mas na verdade, quando você está no meio de um grande derramamento de concreto, o calor não tem para onde ir. E então, a parte central da mistura de concreto fica cada vez mais quente e se expande. E quando se expande, ela racha o concreto que está por fora. E se você está fazendo um grande derramamento de concreto numa hidrelétrica, uma rachadura não é uma coisa nada boa. Se o concreto da hidrelétrica Hoover for derramado de uma só vez, o concreto na parte de fora irá resfriar e endurecer primeiro, enquanto que o concreto no centro da hidrelétrica continuará quente e tentará expandir. Isso poderá causar um estresse no concreto e fazê-lo rachar. Então, os engenheiros moldaram o concreto usado na hidrelétrica Hoover em pequenos blocos individuais. À medida que o concreto em cada bloco resfria, ele encolhe, mas não racha. A contração deixa pequenos vãos entre os blocos que os engenheiros precisam preencher com cimento. Porém, este inteligente processo não resolve todos os problemas. A hidrelétrica Hoover é enorme, há 6 milhões de toneladas de concreto nela. Se concentrássemos todo o calor gerado por aquele concreto em um único forno, poderíamos assar 500 mil de fatias de pão todos os dias durante 3 anos. Os engenheiros calcularam que, sem a ajuda dessas técnicas, esta estrutura levaria 125 anos para parar de encolher e resfriar. E isso seria tempo demais. O homem encarregado do projeto se chamava Frank Crowe. Seu apelido era Crowe e apressado, porque ele vivia com pressa e dizia: impossível, não posso esperar 125 anos, vou usar o Rio Colorado para resfriar minha hidrelétrica. Crowe embute mais de 950 quilômetros de um encanamento de aço dentro do concreto da hidrelétrica Hoover. Ele constrói uma enorme fábrica de resfriamento de água. Nela, ele resfria a água do rio em 4 graus e depois a faz passar pelo encanamento dentro do concreto quente. Isso em curto tempo de resfriamento de 125 anos para apenas 22 meses. Foi uma ótima ideia. Agora, eles só precisavam terminar a hidrelétrica, colocar a pasta de cimento nos encanamentos e pronto. Foi um esforço fantástico. Foram necessários 5.000 homens e apenas 21 meses para construir esta estrutura. E não apenas isso, eles acabaram 2 anos antes do previsto e sem gastar todo o dinheiro do orçamento. A hidrelétrica Hoover armazena 35 bilhões de metros cúbicos de água e, ao mesmo tempo, gera mais força do que qualquer outra hidrelétrica no mundo. Com esta magnífica hidrelétrica a seu dispor, as cidades do oeste americano finalmente puderam começar a se desenvolver.
A hidrelétrica Três Gargantas levou a construção em concreto a um novo patamar. Olhando para ela, dá para imaginar a quantidade de concreto na base, em seus 180 metros de altura e em seus 2 quilômetros de extensão. É uma quantia imensa de concreto. A hidrelétrica Três Gargantas usou 10 vezes mais concreto que a hidrelétrica Hoover. E os engenheiros tiveram que usar toda a tecnologia possível para manter sua hidrelétrica resfriada. Eles basicamente usaram tudo que estava disponível. Resfriaram os agregados, os materiais e a areia antes de colocá-la na mistura. Adicionaram gelo, ou seja, fizeram tudo o que estava a seu alcance para deixar a temperatura mais baixa possível, antes que a hidrelétrica começasse a aquecer sozinha. E aqui, devido ao verão ser especialmente quente, nos meses de julho e agosto, usaram até um sistema de spray de névoa, para soprar uma névoa em cima da hidrelétrica com o objetivo de bloquear a radiação solar e impedi-la de se acumular dentro do concreto, somando-se ao calor que já está na parte de dentro. Em 1936, a Hoover provou que os engenheiros podiam construir hidrelétricas quase impossíveis de serem construídas, usando concreto desde que as mantivessem resfriadas. Mas à medida que foram ficando maiores, elas foram retendo cada vez mais água e, com isso, gerando uma força grandemente destrutiva. Ao construir a Grand Coulee, os engenheiros americanos tiveram que protegê-la dos efeitos catastróficos do transbordamento. Quarto passo, represamento. Johnstown, Pensilvânia, 30 de maio de 1889. À medida que a cidade é atingida pelas piores chuvas em sua história, a tranquilidade de ter um reservatório disponível está prestes a ser destruída. Chove durante 24 horas e a água chega ao topo da hidrelétrica. Logo, toda essa água não terá para onde ir, a não ser passar por cima do topo. A represa se rompe e 20 milhões de toneladas de água derramam em 45 minutos. Uma parede de água de 18 metros de altura atinge o vale e destrói Johnstown. Foi uma grande tragédia. Mais de 2.200 pessoas morreram nessa catástrofe. Foi a pior tragédia que os Estados Unidos já viram. Mas por que as represas se rompem quando transbordam? O engenheiro Ed McCann explica. O problema é quando a água chega ao topo e enfraquece o solo na sua frente. Os solos são muito vulneráveis a uma coisa chamada toe scour. Vamos tentar fazer uma maquete e demonstrar o que acontece num caso assim. Esta é nossa inundação em nosso rio, fazendo seu nível subir por trás da represa. Estamos bem no topo. Logo, a água começará a subir e depois a descer por esta face, escorrendo para baixo. Já dá para ver a represa começando a se mover. Quando o solo à sua frente se solta, a represa perde sua fundação e começa a cair, e não demora muito antes que ela desmorone por inteiro. O que é uma falha enorme. Quando isso acontece, temos uma enorme parede de água descendo o vale, e se você estivesse lá embaixo, provavelmente estaria morto agora. Então vimos que uma falha assim, nesse tipo de represa, é um problema enorme e é algo que precisa ser consertado. Em 1933, os engenheiros americanos começam a trabalhar na Grand Coulee, no rio Columbia, no noroeste dos Estados Unidos. Uma hidrelétrica que deixa até Hoover diminuta. Ela irá precisar de 3 vezes mais concreto e terá 3 vezes a extensão da Hoover. Quando os engenheiros completarem a hidrelétrica de Grand Coulee, eles precisarão ter certeza de que o que aconteceu em Johnstown não irá acontecer aqui. A água que sai da hidrelétrica poderá causar uma erosão no leito do rio, ocasionando uma tragédia. Os engenheiros, então, transformam o fundo da hidrelétrica em uma rampa de concreto.
Isso obriga a água a desembocar num vertedouro dentro de um vórtex que dissipa sua energia. À medida que a água sai da rampa, ela perde grande parte de seu poder destrutivo. Com a rampa no local, os engenheiros podem inaugurar, com segurança, a maior hidrelétrica dos Estados Unidos, um título que a Grand Coulee retém até hoje. Os construtores da hidrelétrica Três Gargantas enfrentam um problema parecido. Eles também precisam se certificar que sua hidrelétrica não será danificada pela inundação através dela. Basicamente, a represa segura um grande volume de água durante um período de inundação. Aqui ela pode reter cerca de 22 bilhões de metros cúbicos de água e depois soltá-los de maneira controlada através desse sistema de 46 comportas e dessas calhas que você vê abaixo de mim. Essas calhas terão que aguentar a força da água quando ela cair de mais de 100 metros, neste caso, e atingir velocidade total no fundo da hidrelétrica. Para desviar a força do impacto da água, os chineses usam uma tecnologia similar à da Grand Coulee. À medida que o nível da água se eleva, os engenheiros abrem uma série de comportas para drenar a enchente do reservatório. Mas, se a água cair diretamente para baixo, ela poderá enfraquecer as fundações da hidrelétrica. Então, os engenheiros instalam calhas de concreto nos vertedouros. Ao contrário da rampa da Grand Coulee, que fica debaixo da água, as rampas das Três Gargantas arremessam a água no ar. No ar, a água se decompõe em pequenas gotas e perde grande parte de sua energia destrutiva. A água cai a mais de 100 metros rio abaixo, onde não pode causar dano algum. Então, agora, quando abrirem as comportas, os engenheiros chineses não precisarão se preocupar com nada. Em 1942, a Grand Coulee mostrou como as hidrelétricas podiam lidar com o poder destruidor de uma inundação. Mas para construir uma hidrelétrica sobre o poderoso rio Yenisei na Rússia, os engenheiros tiveram que encontrar uma maneira de reter a água e, ao mesmo tempo, manter os navios em movimento. Quinto passo, frota de navios. Nos anos 60, a União Soviética quis aumentar seu poder industrial. E, para isso, eles planejaram uma série de hidrelétricas gigantes. Uma das primeiras, a hidrelétrica de Krasnoyarsk, se estenderia por 1 quilômetro de um lado a outro do rio Yenisei e geraria 6.000 megawatts de potência. Mas como este rio também é a principal rota de navios que vão para a Sibéria, eles ficariam bloqueados pela hidrelétrica. Para manter os navios em movimento, os engenheiros têm então um plano engenhoso. Eles irão construir uma vala de aço grande o bastante para carregar um navio. Depois levarão a vala e o navio até o topo da hidrelétrica. Aqui, eles irão girar o dispositivo e baixar o navio até o rio do outro lado da hidrelétrica. Para mover a carga de 7.000 toneladas, eles usarão bombas hidráulicas. O engenheiro Ed McCann usa uma garrafa de água quente para demonstrar o princípio por trás da força hidráulica. Muito bem. Conectado à minha garrafa de água quente, tem um cano que entra nessa mangueira que se conecta a este pequeno tanque de água aqui. Agora vamos ver o que acontece. Vou levantar isso cerca de 1 metro. Pronto. 1 metro. Agora a pressão nesse sistema subiu. Mas como ainda não subiu o suficiente para levantar estes blocos, não há movimento. A água quente ainda está parada. Vou ficar aqui atrás porque não quero que os blocos voem na minha cabeça. Agora vou levantar cerca de uns 3 metros e dá para ver os blocos de concreto se movendo bem depressa.
Eu vou levantar mais uns 4 metros. E lá vai. O que estamos vendo é a incrível força que se pode conseguir com a água sob pressão. E é isso que usamos para levantar coisas muito pesadas. Os engenheiros russos usaram líquido sob pressão para levantar seus navios. Nas paredes da câmara ficam poderosas bombas que enviam fluido hidráulico sob uma imensa pressão para dentro de um conjunto de motores abaixo. Eles impulsionam enormes rodas de aço que propelem a vala ao longo de um trilho. Os motores geram tanta tração que levantam a câmara do rio para o reservatório em apenas 90 minutos. Quando o sistema foi inaugurado, os cidadãos de Krasnoyarsk presenciaram o evento em massa. Esta maravilha mecânica é a maior glória da maior hidrelétrica do mundo. Na hidrelétrica de Três Gargantas, na China, os engenheiros também enfrentam um grande problema de tráfego. Sua hidrelétrica fica em um dos rios de maior movimento da Ásia. O Yangtze é uma via aquática muito importante para o tráfego marítimo da China, que vai de Xangai, no litoral, passa por Zhejiang e vai até Chongqing. Ele carrega cerca de 18 milhões de toneladas de frete por ano. Receber cerca de 170 navios por dia sobre uma hidrelétrica de mais de 100 metros de altura é uma tarefa difícil para os engenheiros. Os chineses resolvem o problema de adequação da maior hidrelétrica da Terra, construindo a maior eclusa do mundo. Os navios entram na eclusa na base da hidrelétrica. As comportas se fecham, a água entra e levanta os navios até a próxima eclusa. Os navios precisam passar por 5 eclusas para chegar ao topo, o que pode levar até 4 horas. É um bom tempo para navios de carga, mas para os muitos barcos de passageiros operando no rio Yangtze, isso é tempo demais. Para fornecer uma oportunidade de trânsito mais eficiente para os passageiros, os engenheiros construíram um sistema de elevação para navios, que permite que os barcos passem em apenas 36 minutos. Ao contrário do sistema de levantamento de navios de Krasnoyarsk, o construído na hidrelétrica Três Gargantas elevará os navios diretamente para cima, como um elevador. O segredo de seu sucesso está nessas paredes de concreto. Os engenheiros encaixarão uma série de contrapesos enormes que farão a maior parte do levantamento. 161 mil toneladas de blocos de concreto serão conectadas por cabos à vala que carregará o navio e a água sobre a qual ela flutua. À medida que os contrapesos forem descendo, eles irão içando a vala para cima e levantando o navio até o topo. Este sistema de levantamento tem 113 metros de altura e tem a capacidade de levantar embarcações de até 3.000 toneladas. Isso faz dele o maior do mundo e 2 vezes maior do que o que existe em Krasnoyarsk. Certamente, quando você olha para essa estrutura, vê que é uma obra de arte em termos de construção. Ela só vai ficar pronta em 2015, mas é certamente enorme. Temos uma impressionante conquista a caminho. Após 130 anos de inovações, as hidrelétricas têm produzido cada vez mais energia. Hoje, quase não há nenhuma forma de energia tão natural quanto a força gerada por uma hidrelétrica. Mas, à medida que elas ficam maiores, seu impacto sobre o meio ambiente aumenta também. No projeto das Três Gargantas, os engenheiros chineses tiveram que garantir que sua estrutura não bloquearia completamente a maneira de a natureza alimentar a Terra. 6º passo: sedimento.
A hidrelétrica Três Gargantas produz mais energia do que qualquer outra, mas essa não foi a principal razão de sua construção. O rio Yangtze é famoso por seus severos transbordamentos. Nos últimos 2.000 anos, tem havido cerca de uma grande enchente a cada 10 anos. Em 1931, houve uma realmente terrível que matou 135 mil pessoas e destruiu quase 2 milhões de casas. Devido a isso, estão construindo a hidrelétrica Três Gargantas principalmente para controlar esse terrível problema de enchentes. A hidrelétrica bloqueia o caminho da inundação destrutiva. A água fica armazenada dentro de seus reservatórios e depois é solta de maneira controlada. Mas gerenciar o fluxo de água também pode ter sérios efeitos colaterais, como a história recente tem mostrado. Em 1970, os engenheiros egípcios construíram a hidrelétrica de Aswan-Rig, no rio Nilo, para controlar as inundações. Mas logo os fazendeiros cujas fazendas ficavam rio abaixo notaram que suas plantações estavam começando a se perder. O solo ficou tão estéril que os fazendeiros precisaram de milhões de toneladas de fertilizantes todos os anos para nutrir as plantações. Sua terra sofreu porque foi privada da água das enchentes, que carrega com ela o material vital para a formação da vida. O químico Dr. Andrew Zidlow demonstra. Aqui temos água limpa da chuva que tem caído e vamos adicionar a ela um pouco de terra de boa qualidade, um pouco de esterco, conchas de caracóis, que são feitas de carbonato de cálcio, folhas secas, vegetação e, claro, peixe também. À medida que a tempestade cai e à medida que a água começa a fluir rapidamente, todos esses ingredientes se misturam nas águas das tempestades que ocorrem. Prontinho. Temos um coquetel dos nutrientes vegetais mais importantes da natureza. Nitrogênio, fósforo, cálcio, magnésio e potássio. Mas se a água das enchentes para de fluir, essas partículas nutrientes começam a assentar. Este é um grande problema, principalmente na maior hidrelétrica do mundo. O fluxo dos preciosos nutrientes do Yangtze é bloqueado pela hidrelétrica e depois fica preso na água de movimento lento do reservatório. Os nutrientes descem rapidamente até o fundo, onde assentam. O problema do assentamento dos nutrientes do Yangtze é grande. A quantidade total descendo é de cerca de 500 milhões de toneladas por ano, o que equivale a cerca de 1 quilômetro cúbico, o suficiente para encher grandes estádios centenas de vezes. É uma grande quantidade de sedimento. Se estes nutrientes permanecerem presos atrás da hidrelétrica, isso significará que os fazendeiros, pescadores e a vida animal serão privados dos nutrientes contidos na água por centenas de quilômetros rio abaixo. E as toneladas de sedimento podem aumentar no reservatório e ameaçar a própria hidrelétrica. Basicamente, os sedimentos estão indo parar dentro do reservatório. E isso reduzirá sua capacidade e poderá interferir em sua habilidade de girar as turbinas se chegar a uma grande altura. Com inteligência, os engenheiros chineses exploram o poder das enchentes para tirar os sedimentos do reservatório e mandá-los corrente abaixo. Eles instalaram comportas dentro da hidrelétrica. Cada uma delas pesa o equivalente a um ônibus e precisa de pistões hidráulicos poderosos para levantá-las.
Quando os operadores abrem as comportas, o fluxo de água passa com força total sobre os sedimentos aprisionados e os varre completamente da hidrelétrica. Dessa maneira, as autoridades chinesas esperam que haverá pelo menos mais 100 anos antes que o acúmulo de sedimentos afete a produção da hidrelétrica. Mas nem mesmo este inteligente sistema de purificação pode retirar todos os sedimentos da hidrelétrica. As estimativas dos cientistas de quanto de sedimento ainda restam variam de cerca de 30% até 60%. Mas as autoridades chinesas acreditam que este é um preço pelo qual vale a pena pagar. Eles estão convencidos de que os benefícios da hidrelétrica, tais como energia limpa e controle de inundações, superam em muito suas significativas desvantagens. Quando o projeto de Três Gargantas chegar ao fim, seu tamanho será algo de tirar o fôlego. Mesmo com algumas de suas turbinas ainda paradas, ela já produz mais força do que qualquer outra hidrelétrica no mundo. Repousando nos ombros dos históricos gigantes da engenharia, a hidrelétrica Três Gargantas é a última palavra em hidrelétricas, até que alguém construa uma ainda maior. Versão Marshmallow São Paulo.